Lidamos com desafios no dia a dia, cujo significado só nós entendemos. Bom dia, classe. Bom dia. Pois é, professor. Ensinar pode ser um dos maiores desafios da humanidade. Uma pergunta atravessa a nossa história, escrita com inúmeras cores e formas. Como o aluno aprende? Imagine entrar na cabeça de cada um deles e ver o mundo com seus olhos. Que visão teria de si mesmo? Histórias de vida, sentidos, percepções. Entender como funciona esta caixinha de surpresas pode ser muito esclarecedor. O ponto de partida de todas as nossas experiências com o mundo são os sentidos. Os sentidos bombardeiam incessantemente o nosso cérebro de todas as formas. Um ruído, uma imagem, um toque, um sabor, um perfume. Nós absorvemos a realidade através dos sentidos e processamos todas as informações em 4 áreas específicas. Occipital é a janela da visão, codifica tudo aquilo que enxergamos, faz as imagens serem compreendidas pelo cérebro. Temporal é a parte ligada à linguagem e ao aprendizado, faz com que reconheçamos o significado das coisas. Pimenta. Parietal é a parte que se associa à nossa sensação e percepção de tudo ao nosso redor. Quando vivenciamos e imaginamos as reais propriedades dos objetos, como funciona. Frontal é a parte que rege todas as demais atividades. Organizar, projetar, sequenciar, prever as ações. A nossa capacidade de arquitetar processos. Para quê? Na verdade, o cérebro funciona como um todo. Ele é fortemente temperado pelas nossas emoções e está em constante desenvolvimento, mudando sua estrutura de acordo com nossas experiências, que começam desde muito cedo. Antes mesmo de nascermos, o cérebro começa a registrar as nossas experiências, criando as memórias. Este é um ponto importante, pois todo o processo de aprendizagem lida com as memórias. O cérebro é preparado para identificar padrões, por isso nos habituamos com facilidade a repetir. A repetição ajuda a fortalecer as conexões entre os neurônios e favorece sim a aprendizagem. Quando o aluno repete processos, ele treina suas habilidades, o que é bem importante, mas é preciso ir além. Mudar os padrões é uma forma de despertar outros sentidos e estimular a reflexão, pois existe uma diferença entre treinar e aprender. O aprender é que se transforma em inteligência. Enquanto nosso cérebro amadurece, nossa linguagem se desenvolve continuamente. A linguagem é mais do que a fala, é um esforço para se comunicar, para entender e para ser entendido. No começo, ela pode se revelar com olhares, depois em palavras para atrair atenção. As frases se formam, ganham significado. Aos poucos, a criança entende como lidar com as pessoas e aprende. O estudo dessa evolução resultou nos marcos do desenvolvimento. Trata-se de uma observação de como a linguagem e o comportamento se desenvolvem durante o ciclo de vida. Uma referência fundamental para entendermos cada aluno e seu tempo, mas é apenas uma referência. Conhecer o estágio de desenvolvimento do aluno ajuda principalmente a criar uma estratégia de aprendizagem. Onde o aluno está, aonde você quer que ele esteja. Isso não quer dizer que devemos rotular os alunos. Cada um deles tem o seu próprio tempo e jeito de crescer. Mas é natural que eles tenham condições de executar as tarefas de acordo com o seu ciclo de vida. É bom ficar de olho. Então, professor, que tal olhar adiante? Uma aula bem dada utiliza os estímulos certos. Estímulos que promovam desafios, mas que não pareçam distantes ou desinteressantes. O aluno precisa se sentir apto e capaz. Mas como? De início, despertando sua atenção.
Propor uma quebra de rotina é sempre um estímulo interessante, e as janelas do sentido abrem diversas possibilidades. Há inúmeras formas de propor desafios em sala de aula. Quando o aluno resolve encarar um desafio para valer, há um envolvimento emocional positivo. Nesses casos, a aprendizagem é significativa, pois será vivenciada intensamente. São aquelas memórias que permanecerão sempre vivas. Imagine que cada aluno possui um desenvolvimento não somente físico, mas também cognitivo, social e emocional. Por isso, é importante propor atividades que lidem com o comportamento, que estimulem a vida em conexão, a compreensão do outro. Promover uma experiência multissensorial ajuda todos os alunos, sem exceção. Não existe um manual de instrução determinando como e quando usar os recursos, mas vale a pena conhecer os conceitos teóricos por trás das atividades e, se possível, sistematizá-los num plano de aula. Sem rigor. No fundo, professor, tudo depende da sua habilidade em observar e reconhecer as diferenças entre os alunos. Cada dia pode representar um desafio imenso e não desistir faz parte da nossa nobre vocação. Bom dia, classe. Bom dia, professor! No final, você verá que por trás de tudo há uma verdade muito simples. Todos aprendem!